Muito boa noite a você que nos acompanha nas redes sociais da Umbref. Estamos dando início a nossa Umbref musical neste mês de agosto, dia 1º de agosto, neste sábado que realizaríamos a Umbref musical aqui na Igreja Batista Manancial. Estamos aqui juntos para levar até você a nossa programação musical, tendo foco no nosso cantor cristão, entoando hinos de louvor a nosso Deus. Nosso principal propósito aqui é, claro, adorar e glorificar ao nome do nosso Deus. Então, nós não podemos nos reunir ainda presencialmente, mas estamos aqui realizando essa programação online. Mas antes, eu gostaria de orar com você. Peço que você possa fechar seus olhos, baixar suas cabeças. Então, vamos orar e elevar nosso pensamento a Deus. Oremos. Santíssimo Senhor e Pai, nós agradecemos a Ti, ó Deus, por estarmos aqui reunidos, ó Pai, em Teu nome, mesmo distantes, ó Pai, de muitos dos nossos jovens, mas estamos aqui para Te render graças, ó Pai, para Te glorificar e para Te exaltar. Pedimos, ó Deus, que o Senhor possa estar abençoando a vida de cada jovem, ó Pai, cuidando, para que cada vez mais possamos, ó Pai, buscar, Te glorificar, Te exaltar, ó Pai, com nossas vidas. Abençoa, ó Deus, esta programação aqui online, que o Senhor possa, ó Pai, receber a nossa adoração e o nosso louvor como aroma suave, ó Pai, as Tuas narinas. Abençoa, ó Deus, nos cada vez mais e nos faz, ó Pai, termos sempre esse desejo, esta alegria de estarmos, ó Pai, Te louvando e Te engrandecendo. Abençoa-nos, ó Pai, nestes dias difíceis e nos dá cada vez mais, ó Pai, confiança, tranquilidade, ó Pai, segurança na Tua Palavra e no Senhor. Que possamos, ó Pai, sempre permanecer firmes nos Teus caminhos, resolutos e cada vez mais buscando ter uma vida de santificação, ó Pai, e de fidelidade unicamente a Ti. É o que eu Te peço, ó Pai, no nome santo do Teu Filho Jesus. Amém. Então, irmãos, iniciando a programação, nós hoje teremos uma programação especial. Teremos aqui, então, um foco especial no cantor cristão, inário muito conhecido nas igrejas batistas regulares, um dos mais utilizados. E teremos então hoje aqui 7 hinos do cantor cristão que serão entoados pela orquestra de irmãos aqui da Manancial, jovens da Manancial, e também um grupo de irmãos da parte do coral que irão cantar, irmãos de outras igrejas, jovens de outras igrejas. Juntos então teremos este grupo aqui para levar até você esses 7 hinos que serão entoados em louvor ao nosso Deus. Mas antes, gostaria de fazer uma leitura com vocês que nos acompanham nas redes sociais da Umbref. Já peço a você que possa também se inscrever no nosso canal no YouTube da Umbref e também ativar as notificações para receber com frequência os sinais, das programações que temos virtualmente. Abram suas Bíblias para Salmos, capítulo 149, por favor. Salmos 149. Ele fala de maneira precisa do que estamos fazendo aqui hoje. O título do Salmo diz o seguinte: Os fiéis louvam a Deus. Salmos 149, na minha versão, diz assim: Aleluia! Cantai ao Senhor um novo cântico, e o seu louvor na Assembleia dos Santos. Regozije-se Israel no seu Criador, exultem no seu Rei os filhos de Sião. Louvem-lhe o nome com flauta, cantem-lhe salmos com adufe e harpa, porque o Senhor se agrada do seu povo e de salvação adorna os humildes. Exultem de glória os santos, no seu leito cantem de júbilo, nos seus lábios estejam os altos louvores de Deus, nas suas mãos espada de 2 gumes, para exercer vingança entre as nações e castigo sobre os povos, para meter os seus reis em cadeias e os seus nobres em grilhões de ferro, para executar contra eles a sentença escrita, o que será honra para todos os seus santos. Aleluia. Amém? Que esta palavra possa de fato penetrar nos nossos corações, que possamos cada vez mais buscar louvar e sempre engrandecer ao nome do nosso Deus. E bem, qual é o diferencial dessa programação de hoje aqui? Como eu disse a vocês, teremos 7 hinos do cantor cristão que serão aqui entoados, também a mensagem com o pastor Jaime Júnior com o tema o louvor congregacional, a importância do louvor congregacional, mas antes de cada hino, nós teremos aqui um breve histórico da composição deste hino. Você realmente conhece a história por trás de cada hino do cantor cristão? São histórias preciosas que nos ensinam bastante, de fato são importantíssimas para nós compreendermos. Então, de início aqui, quero falar para vocês do nosso primeiro hino, antes dele ser entoado pela orquestra e pelo grupo de coral. O primeiro hino que nós cantaremos aqui em louvor ao nosso Deus é o hino do cantor cristão 85. Sou feliz. Atentem para a história deste hino. Este hino foi escrito após alguns eventos dramáticos na vida de Horatio Gates Spafford. O primeiro foi a morte de seu único filho em 1871. No mesmo ano, houve o grande incêndio de Chicago. Spafford, advogado de sucesso, tinha investido em imobiliário na cidade e perdeu tudo no incêndio.
Ao incêndio sucedeu-se a crise econômica de 1873. No mesmo ano, planejou viajar à Europa com a família no SS Vial do Havre. Mas a última hora mudou de planos, pois tinha assuntos por resolver e a família partiu sem ele. Durante a travessia do Oceano Atlântico, o navio colidiu com um veleiro e afundou. As 4 filhas de Spadeford, Dorothy, Mary, Bunny e Baby May, morreram. Sua esposa, Anna, sobreviveu e o enviou um telegrama agora famoso, salva sozinha. Logo após, quando Spadeford viajou para encontrar sua esposa aflita, ele se inspirou para escrever a letra da música enquanto o navio passava próximo ao local onde suas filhas morreram. E há fortes evidências de que ao passar por esse local, ele escreveu os versos, abre aspas, se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer, ó seja o que for, tu me fazes saber, que feliz com Jesus hei de estar. A melodia feita por Philip Paul Bliss, em inglês se chama Vial do Havre, o mesmo nome do navio em que as filhas de Horatio morreram. Infelizmente, Philip Paul Bliss morreu aos 38 anos de idade, em um acidente de trem dias depois de escrever a melodia. Sou Feliz se tornou um hino de conforto e esperança para muitas pessoas. Cantemos então o hino Sou Feliz.
Ok, irmãos, então continuando a nossa programação, nosso próximo hino que iremos aqui então entoar é o hino 60, de título Coroai, escrita por Edward Peronet e com a música de James Elor, All Hail the Power of Jesus, Name, Saudai o Nome de Jesus ou Coroai, foi publicado pela primeira vez na chamada Revista do Evangelho em 1779. Nascido no condado de Kent, na Inglaterra, Peronet foi educado em uma casa pastoral e trabalhou ao lado dos irmãos João e Carlos Wesley. Ele pastoreou uma pequena congregação em Canterbury até a sua morte em 1792. E foi o autor de diversos hinos e livros de poesia. Este é um dos raros hinos do cantor cristão que tem se tornado conhecido com 3 músicas diferentes. A primeira melodia, intitulada Miles Lane, foi escrita em 1779 por William Shuswell, amigo íntimo de Peronet. A segunda melodia, escrita para ser usada com este hino, chama-se Coronation, ou Coroação, e foi escrita em 1792 pelo carpinteiro norte-americano Oliver Holden. Ele era batista e muito ativo em sua igreja no estado de Massachusetts. Por fim, a terceira música é a mais cantada entre os batistas brasileiros, chamada Diadem. Ela foi escrita em 1838 por um jovem inglês que naquele tempo tinha somente 19 anos. Ele a escreveu para um aniversário na escola bíblica dominical e a melodia logo alcançou êxito. Desde então, é tradicionalmente entoada em ocasiões festivas. Cantemos então o hino 60, Coroai. Prosseguindo então com a nossa programação, agora teremos o hino de número 154, Firme nas Promessas. Tudo indica que esse hino foi publicado pela primeira vez em 1886, numa coleção intitulada Cânticos de Amor Perfeito,
Os compiladores foram John Sweeney, músico presbiteriano, e Russell Kelso Carter, que naquela época ainda era professor da Academia Militar da Pensilvânia. A música e letra do hino Firme nas Promessas é de Carter, que nasceu em Baltimore, nos Estados Unidos, em 1849. Como estudante, Carter foi destaque nos esportes, considerado um dos melhores ginastas daquela escola. Por 18 anos, serviu como professor na Academia Militar da Pensilvânia, ensinando química, ciências naturais, trigonometria e cálculo. Foi um homem brilhante e publicou várias obras sobre os mais diversos assuntos. Em 1887, com a saúde abalada e não mais exercendo o magistério, a Igreja Metodista lhe concedeu licença para pregar. Depois de anos no ministério, Carter resolveu ser médico e, após vários estudos, recebeu licença para praticar medicina na cidade de Baltimore. O hino composto por ele se tornou um verdadeiro desafio para sermos firmes, constantes e sempre abundantes no Senhor. Cantemos então o hino Firme nas Promessas. Ok, meus irmãos, então, continuando a programação, agora teremos o hino 375, Segurança. A cena era de desespero, maio de 1820. Interior do estado de Nova York, a menina, que tinha apenas 6 semanas de nascida, ficara cega depois de um engano que mandou que colocasse uma compressa quente de mostarda sobre um dos olhos dela que estava doendo. Isto resultou numa cegueira completa para o resto de sua vida. Pouco depois de ela ficar cega, seu pai faleceu. Os vizinhos, comovidos com a situação da família, arrecadaram um dinheiro para que a menina fosse levada ao médico especialista, mas este nada pôde ajudar. Para outra pessoa, isto poderia definir o fim, mas não para esta garota. Anos mais tarde, Fanny Crosby se tornou uma das mais prolíferas autoras de hinos de todos os tempos. Não se sabe quantos hinos ela escreveu, mas calcula-se que tem escrito de 2.000 a mais de 6.000 hinos.
Antes de escrever o hino, Fanny sempre se ajoelhava e orava. Certo dia, a sua amiga Phoebe Palmer Knapp, filha de um famoso evangelista metodista, a visitou. Ao tocar uma música de sua autoria, Phoebe percebeu que Fanny estava de joelhos, orando. Quando terminou de tocar, perguntou: Fanny, a seu ver, o que está dizendo esta melodia? Fanny Crosby respondeu: que segurança, sou de Jesus. Assim nasceu o hino que hoje é cantado por milhões de fiéis. Cantemos então o hino Segurança. Ok, meus irmãos, então dando continuidade agora ao nosso próximo hino de número 456, o Estandarte. A melodia marcial e entusiástica chama-se Church of God Awake, Igreja de Deus, Acorda, e é da autoria de Tullius Clinton O'Kane. Ela nasceu no dia 10 de março de 1830. Ele viveu, estudou e trabalhou no estado de Ohio, Estados Unidos. Formou-se na Universidade Metodista, onde alcançou os graus de bacharel e mestre em artes. Serviu como professor de matemática e mais tarde como diretor de um colégio público. Ele trabalhou por 3 anos numa firma de pianos e 6 anos como representante de uma firma de órgãos. Durante seu trabalho como representante destas firmas, começou a compilar hinos, sendo alguns de sua própria autoria. O hino 456, o Estandarte, foi escolhido como o hino oficial da 58ª Assembleia da Convenção Batista Brasileira e tornou-se conhecido por sua exortação à vivacidade da Igreja. Cantemos então o hino do Estandarte.
Prosseguindo então, meus irmãos, agora nós teremos um hino muito conhecido dos irmãos. Hino 323, Castelo Forte. A história é um pouco mais longa. A letra deste hino foi escrita pelo homem que pretendia ser advogado e estava se preparando para isto quando certo dia quase morreu fulminado por um raio que matou um amigo ao seu lado. Muito impressionado com este incidente, o jovem estudante colocou sua vida nas mãos de Deus e iniciou o curso de teologia, preparando-se para exercer o sacerdócio católico romano. Aos 24 anos, foi ordenado sacerdote e no ano seguinte, 1508, quando contava 25 anos de idade, foi nomeado professor de teologia da Universidade de Wittenberg. Tornou-se logo evidente que aquele jovem sacerdote era diferente. Ele desafiou a infalibilidade e a autoridade papal, pregava que todo mundo devia ler a Bíblia e, como o mártir João Hus, que morreu em 1415, ensinava que o povo devia ter o privilégio de cantar na igreja e que este privilégio não era somente do clero. O homem de quem falamos é autor de 37 hinos, tradutor da Bíblia para a língua alemã e líder da reforma religiosa que abalou o mundo do século XVI, Martim Lutero. Escrito em 1529, o hino Castelo Forte foi escrito por Lutero quando este tinha 46 anos. Sua letra é baseada no Salmo 46. A melodia do hino também é de Lutero, que era excelente musicista. Nas palavras do hinologista metodista Robert McCutcheon, abre aspas, é excelente em todos os sentidos, é empolgante e tem dignidade, unidade e autoridade raramente igualadas. Cantemos então o hino Castelo Forte. Em todo transe
Então, meus irmãos, chegando ao fim da nossa programação aqui online com os hinos, no caso, teremos logo daqui a pouco a pregação com o pastor Jaime Júnior. Nosso último hino, também muito conhecido, 328, tem por título Sossegai. Mary Ann Baker, autora deste hino, lindo hino, nasceu em 16 de setembro de 1831. A tuberculose ceifou a vida de seus pais e a deixou órfã em tenra idade com o irmão e a irmã. Eles moravam em Chicago quando o irmão começou a sofrer também os efeitos da tuberculose. Mary e sua irmã juntaram suas escassas economias e conseguiram recursos para que o irmão viajasse à Flórida, na esperança de que no clima mais ameno começasse a melhorar. Não lhes foi possível acompanhá-lo e tudo foi em vão. Em poucas semanas, o mal se agravou e o rapaz faleceu logo do aconchego da família. As palavras de Mary, abre aspas, embora nosso choro não fosse como outros que não têm esperança, e embora tivesse crido em Cristo desde menina e desejasse sempre viver uma vida consagrada e obediente, tornei-me terrivelmente rebelde a esse desígnio da divina providência. Disse no meu coração que Deus não amava a mim nem aos meus, mas a própria voz do meu mestre veio acalmar a tempestade no meu coração rebelde e me trouxe a calma de uma fé mais profunda e uma confiança mais perfeita. Fecha aspas. Não havia dinheiro para as irmãs irem ao seu enterro, nem para transportar o seu corpo para Chicago. Foi logo depois desta marcante experiência que o Dr. Horatio Palmer solicitou a Mary Ann o preparo de um grupo de hinos sobre os assuntos das lições da Escola Bíblica Dominical de sua Igreja Batista. Um dos temas era Cristo acalmando a tempestade. Esta lição expressou tão vividamente a minha experiência que este hino foi resultado nas palavras de Mary Ann Baker. Cantemos então o hino Sossegai. Não se tira que morra.
Então, meus irmãos, chegando ao fim das nossas apresentações dos hinos do cantor cristão, louvado seja sempre o nosso Deus, cada vez mais que possamos glorificar a Ele e sempre o exaltar. Que nossas vidas possam ser íntegras e verdadeiras sempre na busca por louvarmos a Ele somente. Agora, então, passarei a palavra para o pastor Jaime Júnior, que trará a mensagem com o tema O Louvor Congregacional. Atentem as suas mentes, foquem e tenham atenção para que a palavra do Senhor possa penetrar e transformar os vossos corações. Boa noite, jovens da Umbref. É um prazer poder estar com vocês aqui participando desta programação tão especial e poder compartilhar de um tema tão importante que era o louvor congregacional. Este, então, foi o tema escolhido para este culto promovido pela União de Mocidades Batistas Regulares de Fortaleza. Então, o que é isso? O que é louvor congregacional? Embora o termo louvor signifique simplesmente elogio, dentro do contexto das igrejas evangélicas, ele carrega um sentido mais amplo, especialmente ligado à música de adoração. Por exemplo, você já deve ter dito ou ouviu alguém dizer: "Ai, como eu gosto desse louvor". Então, claramente, louvor aqui tem um sentido diferente do simplesmente elogio, embora, é claro, você goste de elogio. Mas você talvez já deve ter ouvido também na sua igreja ou em alguma outra igreja, quando o dirigente chama o grupo de louvor, ou quando ele anuncia o momento de louvor. O que quer dizer isso, então? Normalmente, é aquele grupo que vai dirigir os cânticos, ou, no caso do momento de louvor, é aquele momento especial em que a igreja canta os cânticos e hinos ao Senhor. Claramente, então, louvor significa, nesse sentido, nesse caso, um cântico entoado no culto a Deus. Houve, porém, na história da igreja, um longo período em que os fiéis foram impedidos de cantar congregacionalmente, ou seja, de cantar no culto ao Senhor na sua igreja. Neste período, somente cantores profissionais que faziam parte do clero poderiam cantar. E numa liturgia específica e num idioma, vamos dizer assim, litúrgico específico da igreja romana, o latim. Desse jeito, então, os outros membros da igreja, aqueles que não podiam cantar, ou seja, a maioria da congregação, também não poderiam nem entender o que era cantado. Dá para imaginar se hoje, nos cultos da igreja local, nós só pudéssemos ouvir um coro de pastores cantando e num idioma que nós não dominássemos? Eu acredito que muitos daqueles fiéis da Idade Média, eles até apreciavam a melodia daquelas músicas, o coro daqueles que estavam cantando ali, o próprio clero, os monges, e até encaravam tudo aquilo como uma adoração a Deus. Mas será que não passava nas suas mentes ou nos seus corações um desejo de poderem cantar também, especialmente podendo entender o que estava cantando? No século XVI, vários líderes eclesiásticos tomaram a iniciativa de reformar a adoração, fundamentando-se, mais uma vez, nas Escrituras Sagradas. Dentre os reformadores, o principal foi o alemão Martinho Lutero, o qual é considerado o pai do cântico congregacional. Por quê? Porque ele trouxe de volta à congregação os hinos e também com letras que fossem no vernáculo do povo. Os dois autores de um livro chamado A História da Música Ocidental, eles consideram que a contribuição musical mais característica e mais importante da igreja luterana foi o hino estrófico cantado pela congregação, o que é chamado de coral. E coral, segundo eles, significa a canção de igreja, ou canção da igreja. A forma coral trata-se de um hino de melodia acessível, harmonizada a 4 vozes e que deveria ser cantada pela congregação. Assim como, então, o chamado canto gregoriano,
identificou a adoração da Igreja Católica Romana por aí quase 1000 anos, e ainda hoje, quando alguém ouve o canto gregoriano, consegue ligar ou associar com o culto da Igreja Romana, assim também o canto coral, ou a música coral, identificou a adoração da Igreja Luterana. A pergunta é, que música ou que tipos de música podem identificar a adoração da nossa igreja? Embora haja algumas diferenças, os hinários tradicionais, que nós ainda usamos, ou muitas igrejas ainda usam, eles são constituídos por músicas estróficas, com melodias acessíveis, harmonizadas a 4 vozes, para o uso da congregação. Veja então que tem algo muito semelhante com o coral da Igreja Luterana. Se você olhar o seu hinário, e hoje foi enfatizado aqui o cantor cristão, se você olhar o hinário, você vai ver então uma partitura de todos os hinos praticamente com as suas estrofes e harmonizado a 4 vozes, e era muito comum ser usado esses hinos na igreja. Vamos então meditar sobre a importância do canto congregacional para a vida dos crentes. Por isso o título desse sermão é A Igreja Sempre Canta. E o que acontece quando a igreja canta? Então preste atenção na nossa lição principal de hoje. O louvor congregacional revela nossa identidade e é um sinal de saúde espiritual da igreja cristã. O louvor congregacional revela nossa identidade e é um sinal de saúde espiritual da igreja cristã. Por quê? Veremos então 4 razões. A primeira é porque a prática do louvor congregacional evidencia a direção ou controle do Espírito Santo em nossas vidas. Gostaria então de ler com os irmãos Efésios, a carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5, versículos 18 e 19. Diz assim: Não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais. O propósito de Paulo ao escrever essa carta aos Efésios foi encorajar os irmãos a desfrutarem da sua posição como membros do corpo de Cristo e a viverem de modo coerente com essa posição. Na primeira parte dessa epístola, nos 3 primeiros capítulos, o apóstolo apresenta uma fundamentação doutrinária. Podemos resumir aqui, pelo menos, em alguns pontos. Nós fomos escolhidos em Cristo antes da fundação do mundo. Nós fomos salvos pela graça quando estávamos ainda mortos em nossos delitos e pecados. E nós fomos feitos membros do corpo de Cristo. Os 3 últimos capítulos são a parte prática, onde Paulo começa a nos exortar a andarmos de modo digno da nossa vocação, ou seja, desse chamado, dessa posição de corpo de Cristo, de membros do corpo de Cristo. Voltando ao texto lido, no verso 19, cujos verbos estão traduzidos no nosso gerúndio em português, né, que revelam então um sentido de movimento contínuo no presente, ele vem antecedido da ordem, no versículo 18, enchei-vos do Espírito. Ou, pode ser traduzido também como sede cheios do Espírito, uma vez que este verbo no grego está na voz passiva. Logo, os verbos do versículo 19 são, na verdade, as ações que evidenciam o cumprimento da ordem do versículo 18. Por exemplo, a questão é: como devo ser cheio do Espírito Santo? E a resposta no versículo 19, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais. Falando entre vós quem? Falando entre os crentes. Falando entre os membros da igreja, os membros do corpo de Cristo. Desta forma, então, podemos ainda ver um outro detalhe. Neste versículo podemos ver ainda um outro detalhe. Versículo 18. Há um contraste entre ser embriagado com vinho, né, e ser cheio do Espírito, o que certamente tem a ver com os versículos anteriores. Por exemplo, veja o versículo 15. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios. Então, veja que tem o contraste nécio, sábio.
embriagar-se com vinho, ser cheio do Espírito Santo. E também, se voltarmos ao capítulo 4, nós veremos ali o despojar-se do velho homem e o revestir-se do novo homem. Então, Paulo está sempre fazendo aqui esse contraste. Pode ser também que Paulo estava fazendo uma alusão a uma prática comum aos cultos do deus Baco, ou também, no grego, o Dionísio, o deus Dionísio, no romano, Baco. Baco, vocês lembram a ideia de bacanal, né? Então, os cultos ao deus Baco, ou Dionísio, normalmente eram regados a muita bebedeira, embriaguez, festa e carnalidade. O culto à própria deusa Diana dos Efésios, que é bem conhecido especialmente lá no livro de Atos, ou a Ártemis, né, a deusa grega dos Efésios, também era semelhantemente ao culto do deus Baco, era também com muita orgia, muita prostituição e sempre regado a muita bebedeira. Por quê? Porque a deusa Diana era a deusa da fertilidade. Então vamos tentar entender melhor esse contraste. Se alguém beber vinho em abundância, será dominado pelo vinho, pois mesmo que tenha bebido ainda consciente, deliberadamente, né, sóbrio, com o tempo bebendo, vai perder a sua sobriedade, vai ficar embriagado. Qual é o resultado? Segundo o versículo 18, e não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução. Você sabe o que quer dizer dissolução? Quer dizer uma vida desregrada, uma vida descontrolada. É só você ver um bêbado que você vai entender muito bem. Porque ele não tem controle de si. Ele fala o que não falaria se estivesse sóbrio e faz o que não faria se também estivesse com a sua boa consciência. Da mesma forma, ou pelo menos, como eu falei, há um contraste aqui. Quando nós bebemos das coisas do Espírito, usando essa metáfora do beber, quando nós bebemos das coisas do Espírito, nós também seremos controlados pelo Espírito. Essa é a ideia, né? Então nós andaremos sabiamente conforme a vontade de Deus. Haverá assim uma cooperação entre o crente que se submete livremente ao Espírito, mais ou menos como aquela pessoa que vai livremente para beber. Então o crente se submete, ele vai buscar nas coisas do Espírito, e o Espírito que o guia em santificação progressiva. Ou seja, aquele que bebeu é controlado pelo vinho, mas aquele que bebe das coisas do Espírito, aquele que é submisso às ordens do Espírito, à vontade do Espírito de Deus, também é dirigido, controlado, santificado pelo Espírito Santo. Os adoradores da deusa Diana e do deus Baco e de tantos outros deuses pagãos viam na bebedeira e na imoralidade uma forma de adoração e identificação com seus deuses. Porém, os cristãos, com suas músicas, com sua adoração, deveriam evidenciar ou devem evidenciar uma vida cheia do Espírito Santo. Podemos então inferir que a música que os santos devem cantar a Deus segue a mesma orientação de não ser nécia, mas sábia, não ser inebriante como o vinho, mas promover o controle ou a direção do Espírito Santo. Nossa responsabilidade é usar somente tipos de música com os quais o Espírito Santo possa trabalhar em nossa vida poderosamente. E o que eu quero dizer com tipos de música com o qual o Espírito Santo pode trabalhar na nossa vida? A música, ela tem o poder de afetar todas as pessoas. Ela afeta todas as pessoas de um modo particular. E você sabe muito bem disso. Às vezes você pode ouvir uma música e ter uma certa ideia, dar um certo sentido para aquela música, e por esse sentido que você dá à música, você tem certas emoções e você age de determinada forma. Enquanto outra pessoa ouve aquela mesma música que você ouviu, que você sentiu algo, e ele sente outra coisa, dá um outro sentido e age de uma outra forma. Ou seja, a música pode afetar as pessoas de modos distintos. Porém, há músicas que podem afetar pessoas também de modos semelhantes. Então é isso que eu quero dizer. Nós devemos ter o bom senso, ou a sabedoria, o discernimento, para usarmos as músicas que nós possamos entender nelas, ver nelas,
um sentido que seja apropriado também para a adoração a Deus. E não um sentido que me faça lembrar as práticas pecaminosas deste mundo. Paulo disse na carta aos Gálatas que devemos andar no Espírito e jamais satisfaremos a concupiscência da carne. Está lá em Gálatas 5,16. Se você ouve e canta músicas que satisfazem seus desejos carnais ou que promovem as obras da carne, e é só procurar lá naquele texto aos Gálatas que vamos ver o que são as obras da carne, né, coisas terríveis, ao invés de evidenciarem o fruto do Espírito, certamente assim você não está sendo dirigido pelo Espírito Santo, mas por sua própria carne. Por isso afirmo que o louvor congregacional revela a identidade e a saúde espiritual da igreja, pois somente aqueles que são habitados e cheios do Espírito Santo entoam os cânticos espirituais e não os carnais. Assim, a igreja sempre canta. Uma segunda razão porque o canto congregacional revela a identidade e saúde espiritual da igreja é a seguinte: porque o louvor congregacional comunica o que cremos. O historiador cristão Dr. Mark Noll escreveu um ensaio na revista Christianity Today em 1999, cujo título é interessantíssimo: Nós somos o que cantamos. Considerando aquela máxima latina, lex orandi, lex credendi, ele modificou-a um pouco para lex cantandi, lex credendi, que quer dizer, o que cantamos é o que acreditamos. Literalmente é, a lei do canto é a lei da fé, ou a lei da crença. Aquilo que eu canto necessariamente é aquilo em que eu acredito. Nesse ensaio, Noll defendeu que a identidade da igreja era vista mais nos hinos que cantava do que em qualquer outra prática cristã. Você já parou para pensar nisso? Isso me lembra mais uma vez a reforma de Lutero na adoração. Ele organizou as coletâneas de hinos e congregacionais e corais no seu próprio idioma, dinamizava assim, espalhava o evangelho, encorajava o povo a prosseguir na verdade. Nós devemos lembrar que aquele grupo de camponeses daquela cidade onde Lutero vivia, de Wittenberg, eram grupos de camponeses e boa parte deles certamente eram analfabetos. Considerando então que eles ouviam a música em latim, aí piorava ainda a situação. Então, quando eles começaram a cantar os seus hinos no seu vernáculo, no seu próprio idioma, em que eles podiam compreender como foi maravilhoso e proveitoso e edificante para a vida deles. Lutero, então, colocou a doutrina da palavra de Deus nos seus hinos, nos seus corais, para que aquelas pessoas, aqueles fiéis, pudessem ter aqueles hinos na sua mente, memorizados, levar para casa e cantar também em casa e não somente na igreja, e assim poder ser edificado com aquela palavra. O canto congregacional de hinos e corais foi uma força poderosa neste movimento, então, da reforma. Tanto os amigos quanto inimigos de Lutero frequentemente diziam que ele ganhou mais convertidos através do uso e encorajamento de cânticos congregacionais do que através da pregação. Aqueles fiéis que outrora não compreendiam o que se cantava na igreja passaram a cantar sua fé baseada nas Escrituras Sagradas. É imensamente mais fácil memorizarmos vários hinos congregacionais do que memorizarmos um sermão inteiro, um sermão completo. Por isso é importante que os hinos congregacionais tenham boa teologia. Em Efésios 5, 18 e 19, o texto que estamos aqui estudando, quais foram as músicas que Paulo relacionou como que fazendo parte de uma vida cheia do Espírito Santo? Salmos, hinos e cânticos espirituais. Eu creio que o fator principal nesses termos não é que sejam estilos musicais distintos entre si, mas o seu conteúdo. Veja, os salmos falam sobre o quê?
sobre quem? Falam sobre Deus, sobre as suas maravilhas, falam sobre aquilo que ele fez em favor do seu povo. E os hinos? Hinos são canções de louvor a quem? Neste contexto, neste caso, de louvor a Deus. Louvor, então, como eu falei, elogio, declarar os atributos, as qualidades de Deus. E o que eram os cânticos espirituais? São aqueles que carregam um conteúdo relativo às coisas do Espírito Santo, ou seja, a própria palavra de Deus, o ensino do Senhor. Agora, lendo Colossenses 3:16, que é um texto muito semelhante a Efésios 5:18 e 19, lemos assim: habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais com gratidão em vosso coração. Veja então que assim como cantar salmos, hinos e cânticos espirituais está relacionado ao ser cheio do Espírito Santo, conforme Efésios 5:18 e 19, da mesma forma, ser habitado ricamente pela palavra de Cristo também está. Isto é, podemos nos encher da palavra de Cristo cantando salmos, hinos e cânticos espirituais. Logo, o conteúdo das canções da igreja deve ser a palavra de Deus, a qual foi inspirada pelo Espírito Santo. Lembrem, nós devemos ser cheios do Espírito Santo. Se cremos então nas Escrituras, devemos cantar as Escrituras. Mas se não cantamos as Escrituras, sobre o que cantamos? O que cremos? Por isso, é muito complicado cantarmos só sobre coisas subjetivas, sobre o que sentimos, pois os nossos sentimentos ou emoções, muitas vezes, não serão confiáveis e podem mudar. Certa vez ouvi alguém dizer que a música cristã ruim não é o problema principal da igreja, mas é um sintoma de um problema teológico. Infelizmente, a história nos revela que a música cristã, especialmente a partir do século XIX, tem perdido sua riqueza teológica. Antes de Ira Sankey, a maioria dos compositores de hinos eram pastores e teólogos. Com a mudança para canções evangelísticas, e aqui deixa eu explicar o que é canções evangelísticas, os irmãos devem lembrar muito bem que houve um período na história em que as campanhas em massa de evangelismo, começaram a surgir. E essas campanhas em massa eram feitas fora, em estádios, ou talvez em grandes praças ou grandes teatros. E aquelas pessoas que iam ali para ouvir aqueles pregadores, grande maioria deles não eram crentes, não eram cristãos. E eles começaram a se preocupar em compor hinos que pudessem chamar a atenção daquelas pessoas. Ou seja, não eram hinos para o culto na igreja. Eram os hinos para chamar a atenção daquelas pessoas para então responderem positivamente ao Evangelho. E aí você pode encontrar até em muitos hinários tradicionais hinos tipo apelo, hinos que chamam as pessoas para ouvirem o Evangelho e responderem positivamente. Por exemplo, amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer libertar, então escolha, atenda, venha. Essa é a ideia, vem já, alma cansada, vem já. Então, se você prestar bem atenção na letra, não é uma letra que fala diretamente a Deus. E também não é uma letra que fala para os crentes. É uma letra que fala para os descrentes. Ainda com o passar do tempo, muitos outros estilos de músicas evangélicas foram surgindo, especialmente devido aos avanços das tecnologias de mídias e do mercado fonográfico. Com isso, as músicas cristãs foram ficando cada vez mais parecidas com as músicas populares mundanas e com letras mais pobres teologicamente, para que pudessem alcançar os cristãos de todas as vertentes teológicas e até descrentes. Ou seja, se um grupo de evangélicos quer vender o seu produto, a sua música, precisa ser numa teologia que seja muito, muito fluida, para que possa alcançar o maior número de vertentes do cristianismo possível. Ou seja, uma música que os assembleanos vão cantar, que os batistas vão cantar, que os presbiterianos vão cantar, que até talvez outras igrejas como os adventistas também possam cantar. E a gente sabe que muitos batistas cantam músicas adventistas e muitos
assembleanos cantam músicas batistas e muitos presbiterianos também, e assim vice-versa. Por quê? Porque talvez aquele conteúdo esteja mais superficial para que seja, então, possa alcançar uma grande quantidade de, vou dizer assim, clientela. O foco, então, foi tirado de Deus e do ensino doutrinário dos crentes e colocado na conveniência humana, mesmo que ela tenha ali uma aparente boa intenção. A nossa intenção é ganhar as pessoas para Cristo. A nossa intenção é alcançar mais pessoas, né? Então, reflita e responda honestamente para si mesmo. Se você fosse escolher os hinos e cânticos para o culto coletivo de sua igreja, quais critérios principais você adotaria? Você daria prioridade à letra, ou seja, o conteúdo, ou à música? A forma, né? A estrutura musical, talvez a performance. Pense nos salmos. Eles eram os hinos dos judeus no Antigo Testamento. E Paulo orientou a igreja primitiva do primeiro século, né, depois de Cristo, a usá-los. O que foi preservado dos salmos para nós hoje? Somente a letra. Somente a letra. Porém, temos a tendência de priorizar mais a música do que a letra. A prova disso é que a música gospel, grandemente consumida por milhares e talvez milhões de evangélicos, por muito tempo teve em sua maior parte uma letra teológica superficial, mas atraía as pessoas pela sua forma ou pela sua performance musical. E atualmente, muitos dos novos grupos que resolveram adotar letras mais profundas teologicamente, mantiveram os estilos musicais dos grupos gospel anteriores, que por sua vez copiaram das bandas de música mundana. Então, de qualquer forma, mesmo que um grupo chegue a cantar uma música com uma teologia muito boa, mas se usar um estilo musical muito usado para práticas mundanas, haverá aquela associação que eu falei, e a letra é quase que totalmente perdida. Minha pergunta para você: quando nós acabamos de cantar o hino de Lutero, né, Castelo Forte. Quando você canta essa música, prestando atenção na letra, será que você consegue se divertir com ela? Será que você se diverte com a música Castelo Forte? Com seu poder defende os seus em todo transe agudo. Com fúria pertinaz, persegue Satanás, com artimanhas tais e astúcias tão cruéis, que iguais não há na terra. Então, por que um grupo pegaria uma música como essa e colocaria, uma letra como essa, e colocaria num estilo mais pop, mais divertido? É porque o que é mais importante não é a letra, é o estilo, é a performance, porque é isso que atrai as pessoas. E alivia a consciência. Estou cantando uma música profundamente teológica. O que ocorre é semelhante à situação registrada no livro de Ezequiel, capítulo 33, quando Deus compara a atitude do povo para com as palavras do profeta, como se estivessem ouvindo canções de amor, que têm voz suave e tange bem, pois ouviam as suas palavras, mas não as colocavam em prática. Você pode ler isso lá em Ezequiel 33, versículos 31 e 32. Ou seja, a música era agradável aos ouvidos, como canções românticas. Ah, que voz suave, que voz linda, né? Que arranjo muito bem feito, como isso mexe comigo. Mas as palavras eram perdidas, porque eles não colocavam em prática. Se a música dita cristã atrai mais as pessoas do que o seu conteúdo cantado, ela perdeu o seu propósito principal. Qual é o propósito da música cristã? Não é adorar a Deus, não é edificar os crentes? O meio precisa ser coerente com a mensagem e destacá-la. E qual é o meio? É a música. E qual é a mensagem? É a letra bíblica, a letra teológica. Assim também, se a música dita cristã não tem Cristo no seu conteúdo, como pode ser cristã? Lutero disse nos dias da Reforma:
Se alguém não canta e fala do que Cristo fez por nós, mostra dessa forma que na realidade não crê. Portanto, o louvor congregacional revela nossa identidade e saúde espiritual porque expressa o que cremos. Se o conteúdo for cristocêntrico, indica que somos cristãos, que cremos em Jesus Cristo. E a igreja deve sempre cantar Cristo. A terceira razão por que cantar congregacionalmente revela a identidade e saúde espiritual do corpo de Cristo é porque o louvor congregacional fortalece a comunhão da igreja. Observe que Paulo exortou aos irmãos de Éfeso e de Colossos a louvarem o Senhor com salmos, hinos e cânticos espirituais no contexto da coletividade. No versículo 19, capítulo 5 de Efésios, ele começa dizendo, falando entre vós. E no versículo 16, do capítulo 3 de Colossenses, ele fala, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente. Aqueles irmãos, assim como nós, possuíam algo em comum, a fé em Cristo. E por isso poderiam cantar juntos em comunhão, adorando a Deus e edificando-se mutuamente. Quando alguém canta o que crê, cantará com outros que têm a mesma fé. Vamos ver um exemplo bem popular. Um flamenguista cantará alegremente o hino do Flamengo com outros flamenguistas. Mas o vascaíno não vai querer fazer parte desse coro. Salmos, hinos e cânticos espirituais dizem respeito aos louvores ao Senhor, por causa de quem Ele é e por causa de suas obras e pelo que Ele fez pelo seu povo. Esses cânticos só fazem sentido aos salvos em Cristo Jesus pela graça de Deus. Os hinos que nós cantamos hoje, por exemplo, Que Segurança, que diz, vivo feliz, pois sou de Jesus e já desfruto o gozo da luz. Isso só faz sentido para quem é de Jesus. Só faz sentido para quem crê nele. Assim como no Novo Testamento, na grande maioria, ou talvez em todos os salmos que há a orientação para que se cante louvores ao Senhor, os verbos estão no plural, indicando a coletividade no cantar. Você vai procurar lá nos salmos e encontra várias orientações de cantai ao Senhor, salmodiai ao Senhor, entoai-lhe um novo cântico, sempre falando para várias pessoas, sempre falando na coletividade. O salmo que foi lido aqui antes da mensagem, Salmo 149:1, é um exemplo muito claro. Aleluia, cantai ao Senhor um novo cântico e o seu louvor na Assembleia dos Santos, na coletividade. De quem? Dos crentes, a igreja. No caso ali, no Antigo Testamento, ainda não era a igreja, mas era o povo de Israel, o povo de Deus, o povo dos justos, daqueles que temiam e criam no Senhor. Podemos então afirmar que o canto congregacional serve essencialmente para o louvor e adoração a Deus, bem como para a edificação do seu povo. Todavia, a igreja está no mundo, mas nós não somos deste mundo. Isto me faz lembrar o Salmo 137, que descreve uma indagação dos judeus que estiveram no cativeiro da Babilônia. Diz assim o Salmo 137, o versículo 4. Como, porém, haveríamos de entoar o canto do Senhor em terra estranha? Para que os irmãos entendam bem esse contexto, no ano 587 a.C., Judá foi atacada por Nabucodonosor e Jerusalém, a capital de Judá, foi cercada, sitiada pelo exército inimigo, tornando-se impossível entrar ou sair da cidade. Enfim, com o tempo, depois que a Jerusalém caiu, os babilônios, liderados por Nabucodonosor, entraram na cidade, prenderam o rei, que era o rei Ezequias, e eles degolaram os filhos do rei na sua presença e depois furaram os seus olhos. O rei foi levado à Babilônia e ficou ali pelo restante da sua vida, sendo que a última coisa que ele viu foi os seus filhos sendo mortos. É interessante que os opressores, ou seja, os babilônios, começaram a pedir
que os judeus cantassem. E o versículo 3, parte do versículo 3, diz: aqueles que nos levaram cativo nos pediam canções. Eles queriam ouvir os cânticos de Sião. Normalmente, um conquistador impunha os seus hábitos, a sua língua, as suas expressões culturais aos conquistados. A gente pode ver isso na história de Daniel e seus amigos. Eles tiveram seus nomes trocados, precisaram aprender a língua e toda a cultura dos caldeus. Os babilônios queriam ouvir os cânticos de Sião. Por quê? Por curiosidade ou por mero escárnio? O que eram os cânticos de Sião? O salmista mesmo responde no versículo 4, quando diz o canto do Senhor. Chama-os, como poderíamos cantar o canto do Senhor em terra estranha? Os cânticos de Sião falavam do Deus que intervém em favor do seu povo. Os babilônios queriam ouvir exatamente esses cânticos com os instrumentos apropriados. Israel, contudo, pendurou as harpas nos salgueiros porque não conseguia cantar em terra estranha. O canto do Senhor deveria ser entoado, conforme a antiga aliança, pelo povo de Deus na terra santa, na cidade santa, Jerusalém, somente em seu louvor para a sua glória. Mas o povo estava cativo na Babilônia devido ao seu pecado de rebelião contra Deus. Os irmãos podem procurar isso e ler lá em 2 Crônicas 36, segundo livro de Crônicas 36, versículos 11 a 21. Lá não era o ambiente, então na Babilônia não era um ambiente estabelecido para a adoração ao Senhor. E o povo estava em pecado e oprimido. O cântico do salmista foi de lamentação pelo sofrimento dos judeus, também por amor de Jerusalém e de imprecação contra os seus inimigos. Aquele povo pagão não poderia cantá-lo. No máximo, poderia apreciá-lo como arte musical, mas isso não seria comunhão, não seria adoração, apenas entretenimento, pois Deus só aceita a adoração de seus filhos uma vez que se deve adorá-lo em espírito e em verdade. Nós devemos, portanto, usar o canto de adoração congregacional com o objetivo... Aliás, nós não devemos usar o canto de adoração congregacional com o objetivo de atrair pessoas descrentes para a igreja. Embora saibamos que Deus possa usar hinos de louvor entoados a Ele, pelos salvos, para chamar a atenção de pecadores para si. O louvor congregacional é exclusivo para os salvos cantarem a Deus. E como é bom cantarmos juntos. Devido a essa fase de isolamento social que foi orientada pelo governo do Estado por causa da pandemia do Covid-19, muitos cultos tiveram que ser realizados de forma remota, online ou gravada, como este, por exemplo. E eu não sei você, mas eu percebi mais claramente, eu já sabia disso, mas isso ficou mais evidente. É muito melhor cantar com todos juntos, com a igreja toda, do que cantar sozinho ou cantar mesmo apenas com a sua família, com um grupo menor em casa, como fazíamos assim. Mas quando pudemos voltar e cantar com os nossos irmãos, conseguimos pelo menos matar um pouco da saudade, pelo menos com parte da igreja ainda, Quem não conhece bem um hino, ou quem tem dificuldade ainda para cantar sozinho, pode ter a ajuda de vários irmãos. E quando cantamos juntos, parece que ficamos mais animados. É só experimente, chame alguém na sua igreja para fazer um solo, para cantar sozinho. Ele vai dizer, não, eu não quero, mas diga que ele vai cantar com outras pessoas. Então ele se sente mais encorajado. Isso é muito comum. É muito comum. Apesar de a grande maioria dos crentes também não serem músicos ou compositores ou poetas, podemos usar muitos hinos e cânticos de outros autores cristãos de lugares e épocas diferentes, fazendo das palavras deles as nossas, uma vez que temos a mesma fé. Por isso os hinários são tão importantes. Aqui nós temos autores de vários séculos atrás. E nós ainda podemos cantar as músicas deles, porque nós temos a mesma
fé, assim como foram os salmos de muitos anos antes de Cristo, né? 1000 anos talvez antes de Cristo. Houve um salmo de Moisés, por exemplo, e ainda pôde puderam ser cantados pela igreja primitiva, ainda no primeiro século depois de Cristo. Mas ainda há uma característica muito importante do canto congregacional, é que ele deve ser acessível para todos da igreja local, em questão de melodia, ritmo, letra e estilo. Nesse quesito, por causa da falta de conhecimento técnico, talvez por causa de imaturidade, talvez por falta de bom senso ou por falta de amor cristão, podem surgir vários problemas, como dificuldades para cantar. Vamos dizer, eu gosto tanto daquela música que eu ouvi do cantor fulano de tal, vamos cantar todos juntos na igreja? Só que aquele cantor fulano de tal é um tenor que tem uma voz muito aguda e muitos irmãos da igreja não conseguem cantar naquela altura. Então, será que nós podemos baixar a tonalidade para que todos possam cantar? Então, veja aí o conhecimento técnico. Eu posso baixar a tonalidade para que todos cantem bem. Ou será que aquele cantor ele tem qualidades, né, por ser um cantor profissional e canta num ritmo muito complexo que talvez muitos irmãos da igreja não consigam cantar? Então, quando eu trago aquela música, muitos vão ter dificuldade para cantar, seja pelos extremos da altura, né, agudo demais ou grave demais, seja por ritmos complexos, ou seja também por estilos que muitas pessoas podem levar para um lado que não entende ser apropriado ou adequado para a adoração a Deus. O Brasil é um país muito grande, com regiões, com culturas, né, e costumes distintos. Imagina, então, uma pessoa de certa região do Brasil que tem no seu DNA cultural certo estilo de música que para ele aquilo é muito normal. Mas num outro local, aquela mesma música que ele acha normal tem ali uma associação, é feita uma associação negativa. Como eu posso usar aquele mesmo estilo musical para adorar a Deus se boa parte dos irmãos vão fazer uma associação negativa? Então, por isso devemos ter bom senso. E se talvez a pessoa diga, mas eu sou maduro, eu consigo fazer distinção entre estilos e tal, e posso usar, então também seja maduro para renunciar, muitas vezes, pelo bem da igreja, pelo bem da coletividade. O que eu estou dizendo? É bom que usemos músicas em tipos, estilos, que seja acessível para todos e que não vá trazer nenhuma espécie de associação negativa ou escândalo para ninguém da sua igreja local, para o seu convívio e coisas desse tipo. Então, o louvor congregacional deve fortalecer a comunhão eclesiástica e não destruí-la. Irmãos, devemos desfrutar mais atentamente da prática do louvor congregacional, pois é a única atividade do culto da igreja local em que todos, sem exceção, todos podem participar diretamente fazendo a mesma coisa. Quando um irmão é escolhido para fazer uma oração, ele ora e os outros acompanham. Quando o pastor vem pregar, o pastor prega e os outros acompanham. Quando é o momento ofertório, alguns entregam suas ofertas, outros não estavam preparados, não fazem. Mas quando é o momento do canto congregacional, o dirigente canta, o regente canta, o grupo de louvor canta, o pastor canta e toda a congregação pode cantar. Pode cantar, seja desafinado, seja afinado, seja mais alto, seja mais baixo, você pode cantar. Então devemos desfrutar dessa prática tão edificante e tão importante. O canto congregacional revela a identidade e saúde espiritual da igreja, pois uma igreja que não canta unida é porque seus membros não estão em comunhão uns com os outros ou porque não está em íntima comunhão com Deus. Mas uma igreja que canta bem, unida, é porque está em comunhão uns com os outros e em comunhão com Deus. A quarta e última razão
porque o canto congregacional revela nossa identidade e saúde espiritual, é porque expressa nossa afeição por Deus, nossos sentimentos por Deus. O apóstolo Paulo exortou aos Efésios que louvassem a Deus de coração, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai. Voltemos lá ao texto, Efésios 5, agora a partir do versículo 19, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Aos Colossenses, Paulo falou algo semelhante, que deveriam louvar a Deus também com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão em seu coração. Isso está lá em Colossenses 3:16. Uma pessoa verdadeiramente grata encontra-se num estado de satisfação, num estado talvez de alívio ou de consolo. Sabemos que a música tem o poder de mexer com as nossas emoções. E eu acredito que o apóstolo Paulo, sabendo isso, instruiu os crentes a expressarem os seus sentimentos por Deus através da música. No versículo 15 de Colossenses 3, lemos: seja a paz de Cristo o árbitro em nosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. No versículo 16, vimos que devemos louvar a Deus com gratidão no coração. E no versículo 17, Paulo ainda diz: e tudo quanto fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Nossas ações de graças ou ações de gratidão devem ter sua motivação em Cristo, porque são para Ele, segundo a vontade dEle e por causa dEle. Gratidão é uma resposta que revela o nosso prazer, a nossa inclinação, o nosso desejo por Deus ou a Deus, por aquilo que Ele fez a nosso favor. E não é uma busca pelo prazer por meio de certas ações. Nós cantamos a Deus porque estamos alegres, porque estamos gratos, e não cantamos para ficar alegres. Portanto, a música cristã não deve ser para nós um mero estimulante emocional ou de prazer sensorial, mas uma expressão equilibrada de sentimentos motivados pelas verdades bíblicas e pela obra de Deus. Então, o que eu estou dizendo aqui é que nós não devemos... Deixa eu reformular. O que eu não estou dizendo aqui é que não devemos ter sentimentos. O que eu estou dizendo aqui é que nós podemos sim ter sentimentos, e a música nos ajuda a isso, mas sentimentos que sejam movidos ou motivados por aquilo que Cristo fez por nós. E não simplesmente e somente pela música, em detrimento do conteúdo teológico, o conteúdo cristocêntrico do hino congregacional. Assim, adoraremos a Deus em espírito e em verdade. A própria ação de louvar requerida por Paulo, louvando a Deus, só é possível com gratidão no coração. Lembra que nós cantamos aquilo que cremos. E se nós cremos no que Deus fez por nós através do seu Filho Jesus Cristo, nós devemos ser gratos. Não tem outra saída, não tem outra reação ou outro sentimento. Será que não temos motivos para sermos gratos a Deus? Se nós recapitularmos aqui, desde o início da carta aos Efésios, nós vimos então que fomos escolhidos em Cristo antes da fundação do mundo. Nós, escolhidos, nós que não temos merecimento algum, pessoas imperfeitas, pecadores, nós éramos hostis totalmente a Deus. Nós fomos predestinados em amor para Ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, para o louvor da glória da sua graça. Nós fomos redimidos pelo sangue de Cristo, nós fomos selados com o Santo Espírito da promessa, nós fomos redimidos, tivemos nossos pecados perdoados, Deus nos deu vida estando nós mortos em nossos delitos e pecados,
Fomos salvos pela graça e inseridos no corpo de Cristo. Por tudo isso, a igreja sempre deve cantar com gratidão ao Senhor. Aquilo que muitas vezes entendemos como sendo gratidão na Bíblia é, na maioria das vezes, traduzido por ações de graças. Pois o entendimento bíblico de gratidão é que é algo expresso física e visivelmente. Em relação a Deus, é como dar-lhe um presente, não como retribuição ou pagamento pelo seu favor, mas como uma forma de demonstrar-lhe nossa gratidão e apreço. Nossa música de louvor é uma das nossas ofertas de gratidão a Deus. A música que você tem entregue a Deus demonstra que você tem um coração grato, demonstra que você verdadeiramente crê nele. Será que podemos expressar ao mundo a nossa gratidão pelo que cantamos? Será que a música que você entrega de oferta a Deus reflete, então, esse coração cheio de fé, cheio de alegria, cheio de prazer em Deus, pelo que Ele tem feito por você e pelo que Ele é? Lembre-se que quanto mais apegados a Cristo nós estivermos, mais cresceremos em ações de graças. Pois quanto mais o conhecermos, mais o admiraremos, mais o amaremos, mais lhe seremos gratos. É só dar uma olhadinha em Colossenses, capítulo 2, versículos 6 e 7. Ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele. Nele radicados e edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graças. E se devemos dar sempre graças em tudo a Deus, porque essa é a sua vontade, conforme 1 Tessalonicenses 5,17, a igreja sempre cantará, não somente nos momentos tranquilos, mas também nos momentos difíceis e de sofrimentos. Paulo e Silas cantaram à meia-noite na prisão, após serem açoitados. E diz o texto bíblico que eles cantaram louvores ao Senhor. 1/3 de todo o livro dos Salmos são de salmos de lamentação. Salmos de pessoas que estavam passando por sofrimentos e expressaram os seus sentimentos de tristeza, muitas vezes de indignação a Deus. E expressaram daquela mesma forma a sua fé de que Deus poderia ajudá-los. Por isso cantaram a Deus, porque estavam recorrendo ao auxílio de Deus. Por isso, o canto congregacional revela a identidade da igreja e a sua saúde espiritual, pois os salvos em Cristo sempre cantam ao Senhor em gratidão no coração. Enfim, vimos que o louvor congregacional revela a identidade e saúde espiritual da igreja porque evidencia a direção do Espírito Santo, comunica o que cremos, fortalece nossa comunhão e expressa nossas afeições por Deus. Por isso a igreja de Cristo sempre canta. Será que as pessoas deste mundo, ao passarem perto de sua igreja local, no momento do culto, dirão: aqui tem uma igreja cristã, eu estou ouvindo o que eles estão cantando? Eles cantam sobre Cristo, eles cantam sobre Deus, eles cantam fervorosamente, eles cantam alegremente. Então, irmãos, cantemos ao Senhor, fazendo aqui com todo fervor aquilo que faremos perfeitamente durante a eternidade na presença gloriosa do nosso Salvador Jesus Cristo. Pois a igreja sempre canta e sempre cantará ao Senhor. Amém? Vamos orar. Nosso Deus e Pai, nós agradecemos por tão grande privilégio que temos de Te adorar, de sermos chamados Teus filhos e de podermos entoar louvores ao Senhor por tudo que Tu és, por tudo que Tens feito nas nossas vidas, que já fez e que ainda fará. Te damos graças, ó Deus, porque podemos cantar juntamente com os nossos irmãos em Cristo, aqueles que têm a mesma fé,
aqueles que também amam e temem ao Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, então a desfrutar de tão grande privilégio que é poder cantar louvores ao Senhor e fazer isso com todo empenho, com toda alegria, com toda devoção, com toda dedicação, com amor, com gratidão, com fidelidade. Ajuda-nos, ó Deus, a fazer aquilo que agrada ao Senhor, pois sabemos que é da Tua vontade que cantemos louvores ao Senhor, pois é, ó Deus, para o Teu prazer, para o Teu inteiro agrado. Abençoe esses jovens, ó Deus, que desejam Te servir, que estão Te servindo, que também apreciem este privilégio e possam também cantar cada vez melhor, com mais alegria, entusiasmo ao Senhor, da forma que agrada ao Senhor, na beleza da Tua santidade. É que eu peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Então chegamos ao final, uma boa noite a todos e que Deus nos abençoe.